Sigam o homem com um cântaro de água. Este é o tema do sermão desta hora. E o texto bíblico que há de nos inspirar, nortear, encontra-se em Lucas, capítulo de número 22, versos de 7 a 12. Lucas, capítulo 22, versos de 7 a 12. Deixe-me dizer-lhes, quando leio uma história como essa, eu às vezes me pergunto o que essa história está fazendo aqui. São fatos, são detalhes que são contados nos evangelhos ou em outros livros da Escritura Sagrada que me fazem perguntar qual o propósito deste texto, qual o propósito desta explicação, desta história. E aqui estamos nós, repetindo uma palavra proferida por Jesus, registrada no Evangelho de Marcos, registrada no Evangelho de Lucas, quando ele diz a Pedro e João que eles deveriam seguir o homem com o cântaro de água. O texto bíblico diz assim: chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativos. Aqui está o texto. Meus irmãos, eu não sei se já percebemos todos que na maioria das vezes as ordens que recebemos de Deus, os imperativos que recebemos do Senhor, nos chegam sem uma explicação detalhada. Não tem nota de rodapé, não tem espaço para consulta. Lá estava Abraão em Ur dos Caldeus com a sua vida estabelecida e de repente recebem uma ordem divina que ele deveria deixar aquele lugar. E o curioso é que nem mesmo qualquer referência sobre para onde ele deveria ir, Deus o outorgou, Deus não esclareceu. É impressionante porque quando o Espírito Santo de Deus, quando o anjo diz a Maria que o Espírito Santo de Deus iria descer sobre ela, aquilo foi a resposta de Deus, mas não há detalhes como isso iria acontecer. Aquele estado de espanto daquela mulher quando diz: eu não conheço nenhum homem, eu sou virgem, como posso dar luz a um bebê? Aquilo parece permanecer como um desafio à fé. Eu ainda me recordo de Jairo, apresentou a Jesus o caso de sua filhinha. Jesus se demora, acontece o milagre da cura daquela mulher com o fluxo de sangue. De repente chega alguém e diz: olha, não importunes mais o mestre, a tua filha morreu, já não há mais o que fazer. Jesus olha para Jairo e diz o quê? Crê somente. Você não precisa de explicações. O que você precisa é exercitar a sua fé. Maria, você não precisa de explicações. O que você precisa é submeter aquilo que Deus há de fazer na sua vida. Abraão, você não precisa de explicações. O que você precisa é fazer as malas e seguir na direção daquilo que o Senhor tem a lhe revelar. Mas deixe-lhe dizer, eu não sei se você está passando por alguma situação semelhante, mas é perfeitamente natural que você se preocupe. É perfeitamente natural que algumas perguntas comecem a ocupar o seu pensamento. Como será? Quando será? Abraão viveu grande parte da sua vida, conviveu com perguntas para as quais ele não teve resposta. Quem será o meu herdeiro? Será o Damasceno Eliezer? Senhor, o tempo tem passado, quando isso vai acontecer? Maria, diz o texto sagrado, que ela permanece em silêncio, ela vai e começa a observar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, guardando cada situação em seu coração. Eu volto a lhe dizer, eu não sei o que Deus tem lhe desafiado,
Mas é provável que alguns dos imperativos de Deus hoje para a sua vida, algumas promessas de Deus para a sua vida, não admitem consulta. Aliás, as provas que Deus nos permite passar não são provas com consulta. São provas unicamente com dependência do Espírito Santo de Deus. Nesse texto sagrado algo assim acontece. A Bíblia diz que Jesus conversa com Pedro, conversa com João, que está faltando alguém aqui, não é? Eu senti falta da referência a Tiago, porque os três sempre estão juntos. Mas aqui estão dois, daqueles que sempre estão ao lado de Jesus. Pedro, aquele impulsivo; João, aquela pessoa mais amorosa, mais ligada a Jesus, como diz o próprio texto sagrado, o discípulo amado. Jesus olha para Pedro, olha para João e diz assim: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Está certo. Só que, eu não sei se você observou a pergunta feita pelos dois apóstolos. Eles olham para Jesus e perguntam: está certo, mas onde? Onde queres que a preparemos? Nós somos galileus, nós estamos em Jerusalém, nós não temos casa aqui. Onde isto vai acontecer? Nós somos 12 homens, contigo, Senhor, seremos 13. Onde nós vamos encontrar na cidade de Jerusalém um lugar para nos abrigar, para realizarmos a ceia, a Páscoa? Onde é que nós vamos fazer isso? Nesses dias, nos dias da celebração da Páscoa, a cidade de Jerusalém ficava apinhada de gente, uma grande multidão, milhares de pessoas. Chegam mesmo alguns historiadores a dizer que no período da Páscoa, Jerusalém se tornava a cidade mais populosa do mundo antigo. A quantidade de pessoas ali era muito grande. Os chamados jerusalemitas, eu treinei muito para não errar a pronúncia. É quase que soteropolitano, não é? Mas os jerusalemitas, aqueles que habitavam em Jerusalém, por ocasião de festas assim, eles tinham por costume abrir as suas casas para aquelas famílias que vinham de fora, oferecer espaços para que celebrassem também a Páscoa. E, por incrível que pareça, naqueles dias do ano, o judeu não cobrava nada para isso. E isso acontecia. Mas notem, nós precisamos de um lugar espaçoso. Os irmãos já imaginaram o tamanho da mesa para colocar 12 homens, minhas irmãs? Eu não sei quantos assentos tem a mesa da sua sala. Eu posso fazer uma pesquisa rápida aqui. Mas eu acredito, não vou fazer não, mas eu acredito que a maioria das nossas mesas comporta o quê? 4 pessoas? 6 pessoas? 8 pessoas? 10 pessoas? Eu vou fazer uma pergunta: quem aqui tem uma mesa para 12 apóstolos de Jesus e você ainda? Vou colocar mais gente na mesa, umas 14 pessoas. Cabem na sua mesa, tem alguém ali. Pronto, então a gente já tem um cenáculo, viu? A gente já tem um cenáculo aqui. Jesus disse: olha, vão, preparem a ceia. Mas a pergunta ecoa no ar: onde nós vamos preparar? Dê-nos detalhes sobre isso. Precisamos preparar a ceia. Mas onde nós vamos fazer isso? Nós não temos casa aqui. A quem nós vamos procurar? O que nós vamos fazer? É por isso que eu lhe disse há pouco que é natural que diante de alguns desafios de Deus você se pergunte: onde, como, com que dinheiro, quando isso vai acontecer, como é que eu vou resolver essa situação? E eu sei que diante de uma situação como essa, que às vezes nos parece tão desinteressante o texto, mas à medida que a gente mergulha, eu fico pensando sobre os cuidados e as preocupações de Pedro e João. Porque, gente, preparar uma ceia, preparar a Páscoa, era algo muito delicado. Envolvia muitas coisas. Era preciso uma sopa de ervas amargas. Lembram-se disso? Era preciso um cordeiro, e o cordeiro precisava ser um cordeiro puro, separado, autenticado pelos sacerdotes, como digno de ser preparado para aquele momento. E ali estavam aqueles homens: onde nós vamos preparar? Nós não somos daqui, nós somos galileus, nós estamos neste lugar e não conhecemos nada. Mas deixa eu lhe dizer, eu não sei se você já teve esta sensação, mas mesmo que pareça que Deus deixou tudo para a última hora,
Já aconteceu isso com você? Meu Deus, está passando o tempo. Eu tenho que dar uma resposta amanhã, pastor. E eu não sei absolutamente o que fazer. Eu tenho orado dia, noite, eu tenho feito jejum, eu tenho buscado conselhos de pessoas que eu reconheço como liderança espiritual sobre a minha vida, mas eu ainda não sei o que fazer. Eu preciso assinar esse contrato amanhã, eu preciso tomar essa decisão hoje. E a sensação, às vezes, é que Deus deixou para a última hora. Mas mesmo que pareça isso, eu quero lhe dizer uma coisa, escuta aqui: não se preocupe. 3 palavras, não é assim? Você pode repeti-la comigo? Não se preocupe. Obrigado pelo conselho. Todo mundo olhando para o pastor e dizendo isso para o pastor. Os irmãos não sabem como eu vou ficar feliz com isso. Agora, repita esta mesma frase. Eu sei que vocês não gostam disso, mas olha para a pessoa do lado e diz assim: não se preocupe. Fala, Jesus, não é, gente? Fala. Não se preocupe. Por quê? Porque Ele já preparou tudo. No versículo 7 do texto de Lucas 22, eu não sei se você percebeu, mas o prazo estava contando. O texto começa dizendo assim: chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. Ninguém podia adiar o dia dos pães ázimos. O dia já estava ali. E eu não sei se você se recorda das recomendações de Êxodo no capítulo 12. A celebração dos pães ázimos, dos pães sem fermento, era precedido por uma grande faxina na casa. Lembram-se disso? Que todos os vestígios de fermento precisavam ser jogados fora. Chegou o dia. E quando chega no dia, Jesus olha para Pedro e João e diz: vão preparar a Páscoa. Assim, eu não sei onde. Hoje é o dia, e o Senhor está falando comigo agora. Eu não sei se você já teve essa mesma sensação, de que no dia, Deus olha para você e lhe dá uma ordem, Deus lhe dá uma orientação, e você diz: mas não dá para adiar, eu não tenho tempo. Será que eu não consigo pelo menos uns 7 dias para pensar? Não, eu preciso fazer hoje. Senhor, mas hoje já é o dia dos pães ázimos. A gente precisa de um lugar que já esteja purificado. O que é que eu vou fazer? Pedro e João devem ter olhado um para o outro, e eu imagino que Pedro, ele não deve ter ficado calado. Ele deve ter cutucado João na hora e disse: olha, agora onde a gente se meteu, o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai providenciar isso? Como é que a gente vai sair daqui para providenciar um cordeiro, providenciar a sopa de ervas amargas, providenciar tudo, um lugar que caiba a todos nós? O que é que nós vamos fazer? Eu só quero antecipar a você aquilo que está no final dessa história. A Bíblia diz que quando Jesus continua, Ele dá uma promessa para aqueles homens: vocês vão ver, vão encontrar um grande cenáculo. Você consegue entender o que é que está escrito depois? Como, irmãos? Mobiliado. Eu não sei se você já precisou alugar um apartamento mobiliado. E se você já foi para um lugar assim, onde não só a mobília, né? Mas agora tem tudo, né? Todos os eletrodomésticos, todos os pratos, não é assim? Lá está, todos os talheres estão ali, está tudo pronto esperando você. O texto está dizendo que quando eles finalmente encontraram o lugar estava completamente preparado. E o curioso é que aqueles que estudam o Novo Testamento dizem que essa ideia de mobiliado, com um cenáculo mobiliado, era uma descrição aqui é uma descrição de um lugar onde os tapetes já estão colocados, onde os panos já estão forrados, sabe? É como se dissesse: alguém passou ali e arrumou tudo nos mínimos detalhes para você usar. Eu vou lhe dizer, você vai entrar esta semana numa repartição e você vai ter a certeza de que um anjo entrou na sua frente. Você vai entrar para fazer um tratamento médico, não conhece ninguém naquele hospital, e você vai perceber que alguém se antecipou, e você foi chegando e alguém chamou você pelo nome. Agora, se aconteceu, quando acontecer, você vai me contar, viu? Porque eu quero agradecer a Deus com você. Não poucas vezes isso já aconteceu comigo. Esta sensação de que parecia não ter mais tempo, que o dia dos pães ázimos havia chegado,
Mas de repente, quando a história vai chegando ao fim, o último capítulo da história é uma porta que se abre e eu vejo um cenáculo mobiliado, irmãos, preparado para receber toda aquela gente, sem faltar absolutamente nada. É por isso que eu lhe disse, mesmo que pareça que Deus perdeu o prazo, que Deus deveria ter feito ou ter tomado alguma iniciativa lá atrás, mesmo que você não esteja enxergando, Ele já cuidou de tudo. Ele já cuidou de tudo. Mas eu continuei a ler essa história e sabe o que me veio também ao coração? Que um dos grandes desafios desse texto é aprender a obedecer em silêncio. Você sabe o que é que significa isso? Deixa eu convidar você a voltar no túnel do tempo. Lembra-se daquela ordem que seu pai um dia lhe deu, a sua mãe um dia lhe deu, e você contrariada, foi fazer, mas não em silêncio, e você foi resmungando, e os pais da outra geração, eles tinham uma frase que dizia assim, e eu não quero ouvir nenhum. Eu gosto dessa gente, viu? Eu gosto dessa gente que olhava para mim, para você, e dizia assim, e eu não quero ouvir nenhum pio, e ai de mim se dissesse pio. Ai de mim se dissesse pio. E a gente tinha que aprender a obedecer calado. Só que o tempo tem passado, minha gente. E a essa hora eu fico pensando que um pio, 2 pios, 3 pios, uma piada inteira, não é, gente? Ele faz. Às vezes é muito contragosto, mas reclama tanto, pastor. Mas murmura tanto, mas se queixa tanto. Mas passa o tempo todo falando que não deveria ter feito, e a vontade que dá, pastor, é olhar para ele e dizer assim, não faça mais não, chega, deixa que eu vou fazer. Essa nova geração parece que faz assim, diferente daquela que dizia, eu não quero ouvir nenhum pio, deixe que eu faço. E aí eles aprendem a acreditar, ou eles começam a acreditar que vale a pena não ficar em silêncio, porque a ausência do silêncio vai livrar-me da ordem que eu recebi, da tarefa que eu recebi. Mas eu vou voltar ao texto, porque esta é uma situação de família, e em família, às vezes a gente tem formas diferentes, às vezes de educar, de disciplinar, mas eu costumo dizer que, o povo por aí diz que em briga de marido e mulher, ninguém, mas pastor, muitas vezes precisa colocar a Bíblia no meio, sabe, irmãos? E reorientar essa gente. Mas eu vou voltar para cá, porque quando eu lhe disse isso, por uma razão muito simples, eu acredito que este texto me mostra que Deus costuma se utilizar os improváveis. Deus costuma utilizar os aparentemente estranhos para realizar a sua vontade. E eu vou explicar-lhes por quê. Qual foi a ordem? E ele lhes disse, eis que quando entrares na cidade, a entrada da cidade estava apinhada de gente, entrando e saindo de Jerusalém, as famílias chegando com as suas bagagens, crianças, e aí diz, olha, quando vocês entrarem na cidade, o lugar mais cheio, vocês vão encontrar o quê? Um homem levando um cântaro de água. Aí você para por um instante, coça a sua cabeça e diz, mas um homem carregando um cântaro de água, é isso que eu vou procurar, Senhor? É. E sabem por que Jesus deu este sinal? Porque isto era uma coisa estranha. Homens não carregavam cântaros de água. Carregar água, minhas irmãs, me perdoem, era a tarefa das mulheres. O homem não carregava água. E uma coisa curiosa é que normalmente as famílias elas não tinham poços nos quintais de sua casa. E precisavam se deslocar para buscar água em poços que eram públicos, comuns. Eu vi isso lá em Guiné-Conakry, quando lá estive. Eu fiquei impressionado, porque a nossa Junta de Missões Mundiais, naquele momento, estava envolvida com um projeto maravilhoso, que era um projeto de perfuração de poços em algumas aldeias daquele lugar. E cada poço custava, à época, $500.
E eu me lembro que eu conversei com um líder daquela aldeia e perguntei qual tinha sido o impacto daquele poço na vida da comunidade. Ele olhou para mim e disse: a nossa vida mudou muito. E ele disse: olha, o número de mortes ao longo do ano, por conta do cólera, diminuiu drasticamente. A qualidade de vida de nossas mulheres mudou, porque elas precisavam sair aqui de madrugada muito cedo, lugares distantes, onde iam buscar água. Mas agora com o poço aqui, elas não mais precisam fazer isso. Eu tenho certeza que se Jesus olhasse para mim e dissesse: olha, procura ali um homem carregando um cântaro, eu ia procurar o dia inteiro e não ia encontrar. Porque os homens daquele lugar não carregavam também a água. Quem fazia isso eram as mulheres. Lembram-se da história da mulher samaritana? Ali ela está. Normalmente elas se juntavam, irmãos. Elas iam juntas no início do dia, no final da tarde, sol mais frio. Iam conversando, coisa que mulher não gosta de fazer, mas elas iam conversando, sabe, trocando ideias, trocando receitas, falando sobre o que tinha acontecido na vila dias atrás, e depois elas começavam a ajudar umas às outras, e assim elas buscavam água. Só que Jesus disse: olha, vocês vão ficar atentos, porque um homem vocês vão encontrar carregando um cântaro, e isso é diferente, e isso é estranho. Eu fico imaginando que quando eles chegaram ali, Pedro e João, encontrou alguém, está vendo alguém por aí? Eu estou vendo alguém ali carregando um cântaro, mas é uma mulher. Não pode ser ela. E continuaram a procurar, até que encontraram este homem. Eu fico impressionado porque Deus, Ele costuma usar situações até estranhas. Não lhe parece estranho que o profeta tenha recebido o seu alimento da boca de corvos, animais considerados imundos? Não lhe parece estranho que o grande general da Síria, Naamã, tenha recebido o testemunho de uma menina escrava que ele mesmo trouxe para dentro de sua casa para trabalhar como escrava? Deus usa situações imprevisíveis, situações que fogem ao meu controle e ao seu controle. É por isso que eu volto a lhe dizer: observe o agir de Deus na sua vida. Talvez Ele não esteja agindo dentro daquela lógica que para você seria aceitável. Mas quem sabe Deus está dizendo a você: observe um homem que está carregando um cântaro. E sabe o que é que você vai fazer? Siga este homem, siga este homem. E aqui eu volto a dizer, parece que a tarefa vai se tornando ainda mais difícil. E eu vou mostrar-lhes por quê. Porque o grande desafio é aprender a guardar as palavras para o momento certo e para a pessoa certa. Se não fosse bastante a ideia de apenas obedecer e obedecer em silêncio, o texto sagrado diz que eles não deveriam conversar nada com aquele homem. Pelo menos é o que parece. Não tire suas dúvidas. É suficiente, você vai olhar aquele homem carregando um cântaro e vocês vão seguir. E eu fico imaginando ele entrando por uma rua, dobrando em outra rua, e gente vendendo coisas nas ruas de Jerusalém, famílias passando e atravessando. Olha, não perca ele de vista, não perca ele de vista, ele virou ali, vamos segui-lo, mas vamos segui-los calados. Eles não falam com aquele homem. O texto sagrado vai me mostrar que Jesus disse o seguinte: olha, seguiu até onde? Até a casa. E aí, na casa que ele entrar, vocês vão falar. E aí o texto diz assim: ao pai de família da casa. Provavelmente, esse que está carregando o cântaro não é o pai da família. Parece o texto sugerir isso. Vocês vão seguindo. Na casa que ele entrar, vocês entram. E aí chegou o momento de você falar. Você já aprendeu a esperar o momento de falar? A falar com a pessoa certa? Às vezes a gente fala muito, irmãos, e porque fala muito, às vezes a gente estraga os planos de Deus. A gente confessa com gente que não vai nos abençoar, com gente que vai tirar o nosso ânimo, que vai tentar desviar o nosso foco, que vai produzir na minha vida e na sua vida incredulidade. Fique calado, em silêncio, e obedeça. Espere um momento, porque aí diz o texto sagrado assim, que quando eles encontrassem o pai da família, eles deveriam dizer: o mestre te diz,
onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Quem foi o dono desta casa? Não sei. Quem foi o homem que estava carregando o cântaro? Também não sei. Há quem queira sugerir que João Marcos, a família dele, mas isso não pode ser provado no texto sagrado. E se o texto não traz os nomes, é porque isso não era relevante. Mas uma coisa, sabe o que é que me vem ao coração? Eu há pouco perguntei, gente, para a gente ter uma mesa dentro de uma sala que caiba tanta gente, essa casa precisava ser uma grande casa, não é? Precisava ser uma grande casa. E esse homem tinha um cenáculo, tinha uma sala preparada para isso. Eu posso dizer-lhes o que penso, porque mesmo lendo essa história, eu fiquei a pensar quem teria sido. E aí eu comecei a imaginar. Jesus teve alguns discípulos que faziam parte da alta sociedade judaica, mas que não se revelaram a ele, ou eram discípulos escondidos, lembram-se disso? Tinha o tal de Nicodemos, que vai se revelar somente após a morte. Lembram-se do José de Arimateia, que também era um discípulo mais oculto, com medo dos judeus? Eu acredito que outros discípulos assim ocultos, Jesus também possuía. E a sensação que eu tenho é que ele deixou tudo acertado com aquele homem, esperando só o momento, porque ele sabia das tensões, sabia que estava sendo procurado, que os judeus queriam matá-lo, sabia que Judas iria traí-lo, e ele aqui controla todas as coisas, e ele vai soltando as informações à medida em que os discípulos estão preparados para receber. Dê glória a Deus, porque Ele não lhe revelou tudo ainda. Porque se você tivesse acesso a esta revelação detalhada de tudo quanto Deus quer e espera de mim para você, e de você, nós já sairíamos daqui correndo, irmãos, com medo de tanta coisa. Ou ficaríamos imóveis diante do tão grande desafio que temos diante de nós. É por isso que eu volto a lhe dizer, aprenda a depender de Deus, porque eu acredito que este era um homem que já havia colocado no seu coração a reverência a Jesus como mestre, porque não foi à toa que aqueles discípulos usaram essa expressão, o mestre te diz. Eles sabiam, ou melhor, aquele homem sabia que estes, Pedro e João, estavam falando de Jesus. O mestre Jesus. Eu vim hoje para lhe dizer que algumas coisas você precisa entender definitivamente. E a primeira delas é que Deus não se atrasa não, irmãos. Chegou o dia dos pães asmos, não tem nada preparado, por onde é que eu vou começar, como é que eu vou resolver isso, eu não tenho um tostão, eu não sei o que vou fazer, eu não sei, eu não posso, eu não posso. Repita, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você precisa entender que Jesus há de suprir cada uma de suas necessidades. Deus não se atrasa, irmãos. Ele sempre age na hora certa, no momento certo. E mesmo que lhe pareça que nada está acontecendo à sua volta, e que você olhe diante do Senhor e diga, Senhor, eu estou aqui carregando perguntas no meu coração. Onde é que nós vamos fazer? Como vai ser? Ele vai revelar para você. Você vai abrir a porta e haverá ali um cenáculo, um lugar preparado, com todos os detalhes, porque não se engane, Deus é detalhista. Eu acredito num Deus que cuida também dos detalhes, irmãos, e Ele há de suprir cada uma das suas necessidades e das minhas necessidades, por mais urgente que lhe pareça, por mais célere que você imagina que os processos devam acontecer, eu quero lhe dizer que o tempo continua no controle de Deus. Eu preciso também hoje lhe dizer, eu sei que não é nada agradável quando alguém olha para mim, para você e diz assim, fique em silêncio. Se tem uma coisa que nos irrita, é quando alguém olha para mim, para você e diz, silêncio. Mas hoje eu vim aqui, na autoridade do Espírito Santo de Deus, para lhe dizer, fique em silêncio. Fique em silêncio. Aguarde o agir de Deus. Há momentos em que falar com seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, não vai resolver absolutamente nada. Você já faz isso há 20 anos. E todo esse discurso não tem contribuído em absolutamente nada.
Ou você vai passar os próximos 20 anos da sua vida fazendo tudo isso de novo e colhendo os mesmos resultados, ou eu vou lhe fazer um desafio. Eu fiz esse desafio à igreja na quarta-feira passada. Um jejum de palavras. E de palavras obscenas, e palavras não apropriadas, palavras fora do tempo, palavras de murmuração, palavras de crítica, palavras negativas. Vamos ser seletivos, irmãos. Vamos ser seletivos. Fique em silêncio. Acompanhe o homem com um cântaro. Vá atrás dele. Obedeça, mas vá calado. Vá em silêncio. Eu até fico imaginando qual seria sido a reação daquele homem se ele tivesse percebido que estava sendo seguido. Eu acho que alguns de nós teriam largado o cântaro e teria saído correndo. Tem gente me seguindo. Siga, mas siga em silêncio. Siga os passos, observe, fique junto, esteja presente, abrace, beije, escute, mas use o silêncio. Meus irmãos, enquanto os amigos de Jó ficaram em silêncio, eles foram uma bênção. Na hora que eles começaram a falar, a desgraça começou, irmãos. A dor de Jó se multiplicou. Porque eu e você, por maior que seja o meu amor, o meu desejo de abençoar, de ajudar, às vezes as minhas palavras, elas não colaboram. Por isso, eu quero lhe sugerir. Eu não sei porque eu estou lhe dizendo com tanta ênfase. Eu não pensei que ia passar tanto tempo lhe dizendo isso. Mas fique em silêncio. Fique em silêncio. E por fim, eu tenho uma última coisa para lhe dizer. Deus vai lhe surpreender. Eu fico imaginando Pedro e João quando entraram no cenáculo e disseram, mas está tudo pronto. Eu nem sei se aquele homem já tinha providenciado o cordeiro, não sei se ele já tinha providenciado a sopa, os talheres, os garfos, as facas, os copos de cristal, não tinha nada disso não, viu, irmãos? Eu não sei se ele tinha providenciado tudo, o que não tinha providenciado. O que o texto diz é que estava tudo ali mobiliado, preparado, esperando por eles. Quero lhe dizer que Deus vai lhe surpreender. Eu nunca vi Deus deixar de surpreender aqueles que aprenderam a viver pela fé. Eu nunca vi Deus deixar de dar uma resposta à oração segundo o padrão bíblico, porque a Bíblia me diz que Ele nos responde, nos concedendo infinitamente mais do que aquilo que imaginamos. E esse é o padrão de Deus. Se foi de Deus, é infinitamente mais. Deus não nos dá esmolas, irmãos. Deus nos dá bênçãos. Bênçãos da parte do Senhor. Por isso eu quero que você comece a abrir a porta e você vai enxergar aquilo que Deus já tem preparado e que você nem sabia que Ele já tinha se ocupado com aquilo. E você ansiosa desse jeito. Deixa eu falar, eu só vou falar com ansiosos e ansiosas nesta hora. Se você não tem nenhuma gota de ansiedade no sangue, se você não tem nenhuma gota de ansiedade, não é com você. Descanse, pelo amor de Deus, descanse. Porque você já aprendeu que a ansiedade, como diz Jesus, não acrescenta absolutamente nada à nossa vida. Um côvado, segundo a expressão bíblica, não acrescenta, irmãos. Absolutamente não acrescenta nada. Pelo contrário, ela subtrai. Ela não soma, ela subtrai. Por isso, de uma forma inteligente, inteligência espiritual, chegou o momento de você dizer, Deus vai me surpreender. Eu não sei como vai ser. Hoje já é o dia dos pães asmos. Não sei nem onde isso tudo vai acontecer, mas eu creio que Deus já está resolvendo tudo isso para a glória dEle.